Ok. Tá, então vamos lá. É, a gente tinha conversado na última reunião que era para eu ter feito alguma apresentação sobre ressonância, porque era para revisar o conteúdo, e falar um pouquinho sobre o algoritmo da segmentação automática. Só que eu não consegui fazer da ressonância por conta de tempo. Aí eu posso tentar fazer isso para a semana que vem, e talvez com a ajuda do Bruno, para ele falar de quânticas da vida. Uhum. Mas aí eu tentei fazer uma apresentação que está um pouco simples em termos matemáticos sobre como funciona o algoritmo. Mas eu vou dar alguns conceitos básicos que, enfim, precisa para entender o algoritmo de qualquer forma. Tá, feche os olhos por um segundo e abram lentamente. Pode abrir. Tá, então vamos lá. O que que é uma imagem? A primeira coisa que a gente tem que fazer para segmentar uma imagem é entender o que que ela é. E a gente pode entender a imagem como sendo um mapa, uma série de coordenadas, e nessas coordenadas você coloca certos valores de brilho, de intensidade. E, bom, podem ser brilhos do tipo, enfim, escalas de cinza, e podem variar de vários tamanhos. Então aqui a gente tem uma imagem razoavelmente pixelada do que seria nosso logo do MetaBio, ou então pode ser alguma coisa um pouquinho, uma resolução melhor que um designer profissional poderia ter feito, como é o exemplo da direita. E, bom, dentre essas séries de pixels e valores de brilho, nós podemos ter mapas de cores também. E esses mapas de cores, brilhos, seja lá o que for, eles estão representando alguma coisa que acontece na natureza. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, a foto de uma arara, ela está representando um mapa com regiões de brilho, de cor, que refletem o quanto de uma luz é refletida por uma superfície da pena da arara e quanto que isso está sendo absorvido na nossa câmera fotográfica. Bom, e a gente também pode fazer a mesma coisa convertendo essas escalas de cores, de reflexões, para uma escala mais simples de preto e branco. Além disso, a gente pode ter outras grandezas físicas que representem uma imagem. Então, por exemplo, um ultrassom, que está representando quanto tempo leva por uma onda de ultrassom, que você conhece a velocidade, bater em uma superfície e voltar. E a gente também pode fazer um outro mapa de coeficiente de atenuação, que é o que a gente chama de tomografia. E a gente tem também as outras imagens, que já são as imagens que a Camila trabalha, que vão representar alguma coisa de propriedades magnéticas de um objeto que você está estudando. E a gente chama essas imagens de ressonância magnética. Então a gente tem um mapa, uma coisa bidimensional, que tem uma série de elementos que representam alguma propriedade física. A gente está designando certos valores de intensidade de um brilho para representar esse objeto. Bom, se a gente pegar então, voltando no exemplo da arara, e fizer um histograma, que é aquilo que o Vitor já tinha explicado na última apresentação, basicamente uma série de caixinhas em que a gente vai colocar quantos valores de brilho a gente tem. Então, por exemplo, no valor de brilho de 0 até 1, a gente tem mais de 14 mil pixels com esse valor de intensidade, e a gente pode fazer isso para uma série de valores de brilho, e a gente tem então a representação do histograma. Bom, tá, então agora que a gente tem uma imagem, a gente sabe o que que ela é essa distribuição espacial, a gente sabe as informações que a gente consegue tirar, ou pelo menos algumas informações que a gente consegue tirar delas, como um histograma, por exemplo. Uma maneira talvez natural da gente fazer essa segmentação seria falar, bom, vocês conseguem enxergar meu mouse? Não, né? Sim. Consegue? Ah, ótimo. Sim. Então a gente pode pegar, por exemplo, todos os valores que estão abaixo de 50 e falar, pinte todos esses valores de branco e o resto a gente pinta de preto. E a gente vai ter assim, então, uma segmentação, que é uma segmentação válida, só que a gente tem que saber o que ela está representando. Então, se a gente fizer esse exemplo que eu dei, a gente encontra isso aqui. Se a gente estivesse tentando representar a arara como um todo, em função do galho que ela está segurando e do fundo da imagem, não deu muito certo. Mas se a gente talvez pegar os valores de 50 a 100, bom, também não deu muito certo.
E se pegar outros valores, bom, fica um pouquinho melhor, mas ainda assim não está muito bom. Isso serve para praticamente todos os valores nessa imagem específica. Esse critério de seleção, de segmentação de imagens por valor de brilho fixo é, uma maneira simples de se fazer essa segmentação, mas que nem sempre vai funcionar. Funciona bem para os casos em que você tem um quadrado que é totalmente branco no centro de uma imagem que tem um fundo completamente preto. Nesse caso, tudo que você quer tem uma cor só, então fica muito simples você segmentar. Mas, quando a gente vai para outras imagens, isso não funciona muito bem. A maneira, vamos agora pegar então um exemplo de uma coisa que é um pouquinho mais próximo do que a gente quer. A imagem de um cérebro de golfinho. Se a gente olhar para essa imagem de cérebro de golfinho, a gente percebe que parece que tem umas regiões que são mais escuras, que é o que a gente quer, e umas regiões que são mais claras, que é o que a gente vai dizer que não quer. Bom, então a gente pode pensar em usar aquele algoritmo de segmentação de valores de brilho para ver se funciona. Porém, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, simplesmente porque o nosso olho está enganando a gente. Se a gente olhar para essa região aqui central do cérebro e somente para ela, a gente vai ver que tem um certo valor de brilho. No caso, tem 500 de valor de brilho. Porém, a região em torno dela também tem uma diferença. Só que se a gente olhar para essa região aqui, a gente vai ter um valor de brilho que é diferente. Ela faz sentido no contexto local, em que ela é mais escura do que a região que é externa, mas se a gente tentar analisar a imagem como um todo, isso não funciona muito bem. Bom, e aí o que a gente tem para tentar resolver esse problema é um método que se chama contornos ativos. Ou como eu gosto de chamar, o método do barbante mágico, que vai andar pela sua figura. A maneira como esse algoritmo funciona é tentar trabalhar um pouquinho com umas certas grandezas estatísticas. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa região que tem o nosso barbante que está aqui por fora, que vai delimitar uma região que está interna de uma região que está externa. Então, a região que está interna a gente pintou de branco e a região que está externa a gente pintou de preto. Bom, o que a gente pode fazer é usar aqueles conceitos que o Vitor apresentou de média e desvio padrão para tentar melhorar um pouquinho a nossa segmentação. Porque a gente não quer só que a imagem tenha sempre os mesmos valores, a gente aceita uma certa flexibilidade. E então a gente vai trabalhar com esses valores de média e desvio padrão para tentar incorporar um pouco dessa nossa flexibilidade na segmentação que a gente está tentando fazer. Bom, então a média é definido como a soma de todos os valores de brilho dividido pelo número de pixels que tem na imagem. Desvio padrão vai ser algo um pouquinho diferente. É o desvio ao quadrado em relação à média dos valores que você tem numa região. Bom, tá. Se ficou muito complexo, agora vai ajudar um pouco. A gente tem então a região branca, que eu chamei de dentro, e a região preta, que eu vou chamar de fora. E a gente vai tirar quais são os valores de brilho, as médias e os desvios padrões dessas regiões. Então, por exemplo, aqui eu tenho todo esse círculo que eu delimitei como sendo a minha região inicial, e dentro dela a gente vai ter o balde, o líquido que está contido no balde, o cérebro com matéria branca, matéria cinzenta, e uma partezinha aqui da região que está preta, que é o fundo da imagem, que não é ar, simplesmente. E a gente vai tirar a média de brilhos dessa região, e a gente vai tirar a média de brilhos que está aqui só no ar. Bom, beleza. E o que a gente quer fazer é basicamente seguir esse algoritmo que apareceu na direita aqui. A gente quer achar uma certa curva, ou seja, uma certa região que tenha essa parte interna e a parte externa, que reduza a variação, o desvio padrão, dessas regiões, a interna e a externa. Peraí, o que é I de X aí? É a imagem. O E valor. X são XY. Oi? Tá. E lambda 1 e lambda 2 são São coeficientes. parâmetros livres. Que você vai Tá. determinar.
Mas tem alguma restrição em lambda 1 e lambda 2? A soma deles tem que ser 1, o quadrado da soma tem que ser 1? Não tem nenhuma restrição, mas se você mexer demais nesses valores, você aceita que, por exemplo, a região interna seja 50 vezes maior do que a região externa. Então você acaba caindo com umas segmentações que é tipo, é, eu aceito segmentar o quadrado inteiro da imagem, chamar isso de dentro, e o resto que está fora no universo eu chamo de fora, Uhum. e cai dentro do seu critério de segmentação. Então, Mas o lambda 1 e o lambda 2 você vai impor manualmente, quer dizer, você não vai aham, ter partido do algoritmo, não. É o quanto que você prefere ter uma coisa consistente internamente versus quando você prefere ter uma coisa consistente externamente, né? aham, isso aí. Tá, beleza. Eu tentei, eventualmente, descobrir qual que seria uma correlação boa, porque com certeza isso é alguma função, que eu não sei qual que é, dos valores de brilho médio da matéria branca e da matéria cinzenta, mas eu não consegui encontrar uma relação boa para tentar chutar esses valores. Mas, impressionantemente, se você botar um em um, normalmente segmenta tudo muito bem. Bom, e aí, então, o que a gente estava fazendo a gente vai ter uma integral, que é basicamente um somatório de todos os valores que estão dentro. Então, a gente vai somar todos os valores que estão aqui dentro, ver qual que é o desvio padrão desses valores em relação à nossa imagem original, e também fazer isso para a região de fora. E a gente vai falar que, quando a gente soma esses dois, a gente vai ter um certo valor de energia, que é a energia de Chamvez. São as pessoas que criaram esse algoritmo. Bom, e Heitor, aí... Oi. só voltando no que o Bruno perguntou, Fala. você bota lambda 1, lambda 2 igual a 1 e funciona. Uhum. Mas, por exemplo, que valores funcionam também? Assim, tu tem alguma ideia de mais ou menos um intervalo, uma coisa assim? De 1 até 1,1 funciona bem. Acima disso E a não funciona. diferença. Na verdade, minha pergunta era mais sobre a diferença entre eles. Tipo, se eu botar 1.1 e 0.9. Cara, depende bastante, porque isso depende de se você normalizou a imagem ou não. Então, tipo, seus valores de brilho estão em que escala? Se estiver na escala de, sei lá, 256 bits, você vai ter valores muito grandes, então você não pode ficar multiplicando muitas coisas. Se você normalizar, aparentemente, essa diferença você consegue ter uma flexibilidade maior nos coeficientes. Mas, assim, se você colocar 0,9 e 1,1, eu acho que vai segmentar sim. Mas depende da imagem que você está trabalhando. Se não é algo só direto que funciona para qualquer imagem, não. Tá, valeu. Você responde essa pergunta? Sim, sim. É porque eu tava imaginando que eles devem funcionar mais ou menos como. Se você, acho que o Bruno vai poder falar melhor disso quando ele fala que tem a matéria branca e a matéria cinzenta, um é mais elástico que o outro. Eles devem controlar mais ou menos tipo o peso que você dá para a parte de fora que tá pesando na curva e a parte de dentro que tá pesando na curva. Eu tava Uhum. tentando imaginar algum jeito de deixar eles mais fechados do que era mais para eu pensar do que qualquer Eu outra acho que coisa. assim, a razão entre o lambda 1 e o lambda 2, ou a diferença entre eles, está menos associada às propriedades mecânicas do córtex e mais o quanto que você está disposto a... Que é uma questão de falso positivo e falso negativo, quer dizer, você vai ter um Não, controle que então, vai... eu só fiz analogia com o negócio que tu Ah, fala do tá, tá córtex, bom. que tem cada um dá um peso diferente. Eu acho que aí dá o mesmo peso, mas para curva, não tem nada a ver com as propriedades físicas. Porque eu acho que assim, você está imaginando que o lambda 1 é a propensão que você tem a... Quer dizer, o custo, o custo que tem de você pegar, por exemplo, um pixel da substância cinzenta e colocar ele na substância branca. E o lambda 2 é o custo que tem de colocar um pixel da substância branca e colocar na cinzenta. Ou vice-versa. Né? Vice-versa. Sim. Só um detalhe que você não é só a matéria branca e a matéria cinzenta, porque, no caso, como a diferença entre a matéria cinzenta e o fundo do balde é muito menor do que a matéria branca. Não, pera, como é que é?
a matéria cinzenta e o balde são muito mais próximos em valores de brilho, em média, do Sim. que a matéria branca e a matéria cinzenta ou matéria branca e o balde. Então, Uhum. na verdade, você acaba segmentando tudo da Não, mas matéria branca. o meu modelo mental para entender isso aí é imaginar o seguinte: imagina que eu quero segmentar. É estúpido fazer isso porque eu não preciso, mas se eu segmentar uma imagem que fosse puramente preta e branca, tá? Eu quero fazer só dois tipos de tecido, preto e branco. Então, claramente, para um pixel preto, a integral do inside seria 0 e 1 para a integral do outside. Para o pixel branco seria o inverso. Então, assim, cada pixel que você coloca na região errada tem um custo. E aí, assim, o lambda 1 é o custo de colocar um pixel Uhum, preto na região branca e o lambda 2 é o custo de colocar um pixel branco na região preta. uhum, Obviamente, quando você tem uma coisa que é um Shades of Grey, o custo depende do seu erro, mas assim, é o custo por unidade de variância. uhum. Acho que é a maneira correta de pensar isso. Mas desculpa, continua. Bom, mas então a ideia vai ser reduzir justamente esse valor dessa coisa que a gente chamou de energia de Chanvez. A energia de Chanvez, então, vai ser a soma desses dois termos, e seria totalmente possível você chutar infinitas combinações de contornos até você descobrir um que de fato minimize essa energia, mas existe uma solução que é resolver a equação de Euler-Lagrange para essa energia e quando você resolve essa equação, você cria basicamente um algoritmo em que você consegue fazer e etapas sequenciais para andar com o raio do barbante mágico que eu chamei. Então você tem uma fita que é esse contorno e você vai puxar, esticar, subir, descer com ele de tal forma que você vai se aproximando gradualmente do que é a região do cérebro. Eventualmente, você vai acabar chegando a uma coisa assim. Bom, porém, esse algoritmo, ele continua funcionando daquela maneira global, analisando a imagem inteira, de uma vez só. E acaba que, eventualmente, ele não converge exatamente para aquilo que a gente esperaria. Você vê que tem várias regiões, aqui, por exemplo, aqui, até aqui no centro, em que ele acabou deixando de fora porque ele está levando em consideração regiões que não são do nosso interesse. Então, por exemplo, você quer segmentar a matéria branca que está aqui e você está levando em consideração valores de brilho que estão bem longe, distantes do seu cérebro, e isso não deveria acontecer. Pelo menos não deveria acontecer tanto. Bom, e aí, o que a gente quer, então, é fazer com que a gente tenha um algoritmo que segmente em função de médias, tendo essa flexibilidade, porém, que funcione de maneira mais local. E o que a gente pode fazer, então, é usar essa versão dessa mesma energia que a gente estava trabalhando, só que agora ela vai funcionar de maneira local. E o que a gente faz para tornar isso local? A gente basicamente faz um novo somatório em função de uma imagem que é borrada localmente. Então você toma uma coisa que a gente chama de um kernel, que vai basicamente pegar valores de uma região que você está trabalhando, que você tem interesse, e apagar ou reduzir a influência dos demais, e você faz isso para cada uma das regiões do seu cérebro. É isso que está representado nessa nova integral desse termo que apareceu aqui dentro. Bom, saiu um mais missê, que não era de ter saído, mas, bom, já que eu botei isso aqui, existem outros termos que você pode também ir adicionando para corrigir ainda mais o seu algoritmo. Por exemplo, você tem um... Plano grande.
Oi? Você Cortou. analisa um contorno extenso demais. Isso, é exatamente isso. Então você tem termos que você pode adicionar à sua energia para penalizar, por exemplo, quão grande pode ser o seu contorno ou não. E tem outros termos que você pode adicionar para, por exemplo, você cria uma região bem certinha já do cérebro que você quer delimitar. E você pode adicionar um termo que impeça que o seu algoritmo cresça esse círculo e ele não chegue na borda do balde que está contendo o seu cérebro. Bom, feito isso, a gente consegue ter uma imagem. Esse algoritmo se chama Local Binary Fit, LBF. E. Então, Oi. sobre essa parte de penalização, Hum. Claro, não deu para ver, talvez eu seja muito burro para isso, mas ele não penaliza quando a superfície se auto-intersecta, né? Quando ela é A superfície nunca se quando ela é. auto-intersecta. O que impede ela de fazer isso? Boa pergunta. Cara, então, na verdade, a gente não está nunca trabalhando com auto-interseção ou não aqui, porque quando a gente faz, bom, isso aqui, tipo, não tem como você auto-intersectar uma região que você só definiu como sendo maior ou menor do que zero, enfim. Porque, tipo... Tá, no algoritmo você só bota para dentro ou para fora, né? Isso, você só bota para dentro ou para fora. Então, assim, você tem... Se isso aqui fosse uma função... Bom, tem que imaginar isso de maneira 3D, mas eu imagino que seu cérebro consiga fazer isso. Se eu conseguisse colocar um eixo Z saindo aqui para fora da imagem, isso seria tipo uma curva. E nessas regiões que estão acima do plano XY é onde a gente está pintando de branco e as regiões que estão abaixo é onde a gente está pintando de preto. Então, tipo, não é exatamente essa curva que você está imaginando, não é exatamente auto-intersectável, porque a gente não tem uma função de uma curva parametrizada para fazer isso. Ainda. A gente vai chegar lá. Mas eu entendi, valeu. Bom, aí então a gente tem a imagem da direita, que ficou consideravelmente melhor do que a imagem da esquerda, porque ela está fazendo isso de levar em consideração as informações locais da sua segmentação. E dá para ver aqui, por exemplo, que esse raminho aqui, que nem tinha aparecido na nossa imagem do Chanvez, já apareceu nesse nosso Local Binary Fit. Bom, aí entra então finalmente o que o Vitor estava falando. O que é auto-intersectar e não é auto-intersectar, o que a gente está fazendo. Bom, o que a gente fez até agora foi determinar o que está dentro e o que está fora. E o contraste foi invertido, né? Eu inverti o contraste sem querer das imagens, mas é indiferente isso. Só agora, você fez alguma coisa para... Eu fiz, a imagem que eu fiz na direita ela é mais recente do que a da esquerda e eu multipliquei por -1 todo mundo. Mas, enfim, não... não muda em nada. Não muda em nada, não muda em nada. É só porque eu acho que ficava mais bonito a da direita e eu fiz, assim, enfim. Mas você segmenta assim e eu que fiz esse processamento. Não, você não se lembra que eu também, antes de começar, eu inverto o contraste? Bom, enfim. Eu achei melhor ficar assim, por isso eu deixei assim. Beleza. Mas da direita realmente está muito boa. Fica bom, né? Da extrema esquerda. E eu que estou fazendo o traçado agora, eu tô tomando a surra ainda naquela figura do artigo. Eu estou vendo que os giros que eu estou fazendo com a caneta saíram certinho aqui, né? Legal. Eu acho que assim, nessa imagem que eu estou vendo aqui, o único lugar que eu vejo que tem alguma discrepância é perto da região medial, do lado esquerdo, embaixo da região medial. Onde é que na imagem da esquerda você vê que você tem uma ilha preta com várias ramificações. E na direita ela meio que cresceu e se fundiu. Verdade. Mas é a única discrepância significativa que eu consigo ver. E essa imagem, ela não tem qualidade. Essa imagem que o Heitor usou, se não me engano, é uma bem antiga, daquela máquina de... Então, assim, é isso mesmo. imagens melhores, eu acho que vai resolver. Sim. O problema das imagens melhores e o fato de eu não ter usado é só porque ainda não consegui fazer o algoritmo que
remove a bolha, mas eu vou tentar fazer isso pra semana que vem. E vai dar certo. Assim, eu acho que remover bolha é um problema mais fácil do que esse que você já resolveu. Então, não estou muito preocupado com isso. Nem eu, nem um pouco. Mas, isso aqui dá pra corrigir, porque eu usei um filtro gaussiano meio grande pra fazer essa imagem, mas, enfim, posso usar um menor. E aí borra menos. Bom, então a gente tem aqui regiões internas e regiões externas, mas o que a gente não tem é uma sequência. Bom, vamos primeiro falar o que é ponto, o que é uma curva. Se a gente tem um plano XY, isso aqui qualquer um viu no ensino médio, a gente tem, então, certo ponto que tem uma coordenada X e uma coordenada Y, e a gente pode ligar esses pontos e, enfim, criar uma região, uma superfície que a gente queira. Ou a gente também pode ter uma sequência infinita de pontos e ela pode ser parametrizada por um certo valor. Então, por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa começou a andar numa pista de ciclismo, de corrida, e no tempo t igual a zero ela estava no começo e ela foi andando e depois de 1 hora ela estava aqui, depois de 2 horas estava aqui e com 3 horas ela chegou de volta ao lugar onde ela estava. Bom, essa sequência ordenada de pontos, a gente pode adquirir ela de uma outra forma. A gente pode usar esse algoritmo chamado de quadrados marchantes, os Marching Squares, e então a gente vai ter uma maneira mais, entre aspas, mais matemática de determinar esses traçados. A maneira como esse algoritmo funciona, ele basicamente pega, isso aqui seria um pixel, e ele analisa se os vizinhos dele são pretos, são brancos, ou, enfim, qual tonalidade é, como a gente está trabalhando só com preto e branco, só tem preto e branco. E ele traça, sempre que tiver uma região branca aqui, ele vai traçar uma linha na borda inferior do pixel. Se tiver, enfim, uma região branca na parte superior, vai traçar uma linha aqui e assim por diante. Bom, e aí agora é o momento que a gente muda de apresentação rapidinho, porque não deu tempo de fazer GIF. Então, peraí. Ainda não. E vamos ver se meu computador vai travar. Tá, travou bastante, mas a gente vai fazer mesmo assim. Sure. Isso aqui é o algoritmo dos quadrados marchantes. E eventualmente isso aqui roda em 30 FPS de maneira razoável, mas quando você está fazendo a apresentação no Zoom parece que isso não é verdade. E você tem, por exemplo, isso aqui poderia ser um fluido, seja lá o que for. O que é isso que a gente está vendo? A imagem. Purling noise. É O só quê? um algoritmo, é um algoritmo de ruído. Pensei que fosse radiação cósmica de fundo. Parece, né? É. Tem umas pessoas que fizeram isso 3D que parece muito flutuação quântica. É maneiríssimo. Legal. Bom, e aí, essa aqui é a aplicação daquele algoritmo de Martin Squares. Se a gente for acompanhando, a gente vê que as regiões brancas tem, enfim, regiões brancas e pretas, ele vai traçando as linhas. E, enfim, eu poderia explicar por que isso é sempre contínuo, sempre, enfim, sempre se fecha, não se conecta, mas acho que fica mais ilustrativo mostrar o troço funcionando na prática do que simplesmente falar matematicamente por que isso funciona. Bom, vou voltar lá para a apresentação, se o computador permitir. E o computador acho que não vai permitir. Tá. O que vocês estão vendo aí? Os Martin Squares. Ah, é? E agora? Os Martin Squares e seu mouse se movendo freneticamente. Ué. Tem algo tentando pular na tela, mas não tá conseguindo, não.
Tá, então peraí, vamos dar uma... Gosto do Pix Jesus, às vezes. E aí? Apresentação? Martin Square. Apresentação. Ah, mas tá na apresentação? Tá. Ah, tava o tempo inteiro na apresentação. Tava. Ah, achei que fosse o troço andando lá no fundo Ah, preto. não. Eu tô lendo o que eu tô vendo na tela, não tô interpretando. Não, pô. Tá, bom, enfim, se a gente usar esse mesmo algoritmo, a gente consegue finalmente fazer uma região que era o que a gente queria, que é determinar o perímetro enfim, da matéria branca, da matéria cinzenta, usando esse algoritmo de Martin Squares. E não se assustem, eu sei que ele está com uma resolução bem pior, é só porque a maneira como eu fiz o Martin Squares estava muito quadriculado e eu resolvi passar um borramento também, de novo na imagem, só para ele ficar mais apresentável. Mas, enfim, era isso. Isso é puramente algorítmico, né? É, totalmente algoritmo. Ué, cara, isso é provavelmente o melhor que eu já vi até hoje. Que bom. Inclusive, tá aparecendo Legal muitos mesmo, porque desenhos que eu tô fazendo. tipo, melhor, inclusive. é comparável a desenhos manuais feitos pelos profissionais. Então, assim, eu tô impressionado. Fica um pouquinho Parece melhor do que mas isso. é legal. Então, fica um pouquinho melhor do que isso. Só porque eu literalmente comecei a fazer essa apresentação hoje. Então, eu peguei as imagens que eu tinha, mas fica um pouquinho melhor do que isso. Tá, não deu tempo de... Aprendeu a fazer a apresentação no dia com o seu orientador, obviamente, né? E com a matéria do mestrado lá, que, enfim, Não, surgiram eu acho que- coisas pra fazer. Já me viram fazer uma apresentação com mais de um dia de antecedência. Porra. Mas aí, então, vamos lá. O que faltou? Deixa eu fechar a apresentação e a gente volta. Vocês querem falar, perguntar alguma coisa? Não, Comentar? bom, eu Eu não. sei que foi corrido, eu sei que, enfim, dá pra melhorar, mas eu fiz isso hoje. Para mim tá bem claro o que você fez, na verdade. Então, não tô entendendo que você tá se diminuindo. Segue aí a apresentação, por favor. Não, Tá- acabou a apresentação, não tem apresentação. Não, isso tá muito bom. E eu tô te falando com propriedade, porque eu tô fazendo isso manualmente. Então, agora, antes da reunião, eu tava aqui. E assim, tô há dias fazendo isso, porque é um porre, né? Não é algo que você consegue ficar horas. Minhas costas gritam. O computador trava. Tipo assim, umas 3 vezes por dia, eu tenho que desligar o Mac no botão. Porque Porra. não Esquenta demais? é surreal. Não, isso é uma parada que realmente, assim, eu tava vendo que mesmo que o algoritmo não funcione perfeitamente, isso já deve ser um adianto absurdo, né, para segmentação. Sim, porque assim, tudo bem que a parte que mais demora realmente é o ajuste de pontos. Eu faço desenho rápido, mas depois o tempo que eu perco para ajustar pontos, ainda mais em regiões que são quase são... Como é que fala? Você acabou de falar aí. É uma região basicamente quase em cima da outra, né? Porque são umas ilhotas, né? O que demora mesmo é o ajuste, mas foi o que eu tava falando. Eu tô vendo aqui que as curvas estão bem certinhas, né? Que é o que mais demora, porque às vezes ficam pontas e tal. Então, assim, por isso que eu tô falando que pra mim, que tô fazendo isso agora, eu tô achando muito bom, porque o ajuste que mais demora é o das pontas, e as pontas estão bem certinhas, assim. Que bom. Bom, mas vamos lá então. O que faltou, o que tem que ser feito ainda? Bom, anotei. Deixa eu acender a luz. Heitor, Ué, enquanto tu procura aí, já achei. já achou? Fala. O quão bom isso vai conseguir interface substância branca e cinzenta? Dei o seu chute aí. Não, vai sair. Vai ter. Branco e cinzenta ele consegue? Consegue. Eu tive alguns problemas só porque eu estava tentando, de fato, fazer isso tudo numa etapa só. Fazendo em 2 etapas dá para fazer. Só Como que assim, 2 etapas? você segmenta a matéria branca, pinta a matéria branca, segmenta as bolhas, pinta as bolhas e depois segmenta 3 etapas, né? Depois segmenta. Tá. E aí você começa de dentro para fora. Não necessariamente. Começa de onde tem maior contraste. Normalmente é das bolhas. As bolhas são as que têm maior contraste. As bolhas e o fundo, né? O fundo de ar em volta do balde. E aí você segmenta isso, depois segmenta a matéria branca e aí
por fim, a matéria cinzenta. Mas teve uma pessoa que já fez isso, eu só não consegui implementar o algoritmo, eu não sei onde é que está errado, mas depois eu vou descobrir. Ela conseguiu segmentar tudo de uma vez. E parece que é um pouquinho mais rápido do que você fazer essas 3 etapas. Segmentou o que exatamente? Ela segmentou um cérebro. Ventrículos, matéria branca, matéria cinzenta, balde. Enfim. Mas de humanos, não, de outro De humano. Era de humano. Quer dizer, me parecia ser de humano. Mas eu acho que era de humano, sim. Bom, eu tenho um artigo, depois eu pego e mando para vocês, se vocês quiserem. Mas tá, então vamos lá. O que falta? Então falta isso, essa segmentação de várias regiões simultâneas. Mas isso é algo que é fazível, isso só depende de algoritmo. Eu não falei de nenhum dos detalhes computacionais. Mas se alguém quiser entender a fundo o código e tudo que acontece que diverge, essas energias funcionam muito bem analiticamente, mas quando você vai para o mundo numérico, os troços explodem. E aí o computador explode. E, enfim, tem que fazer uma série de correções. Ele fica quente pra caramba, cara. Você tinha que ver a temperatura da placa de vídeo. Peraí, mas o computador, o que eu comprei? Usa pra caramba, cara. O processamento é pesadíssimo. Cara, quando eu tô usando o Adobe, eu não consigo ouvir uma música no YouTube. E eu já perdi algumas coisas algumas vezes, porque ele trava enquanto eu tô fazendo traçado, então não dá tempo nem de eu salvar algum traçado que tá no meio, assim. Aí eu até conversei com algumas pessoas, eu conheço umas pessoas que estão acostumadas a usar o Adobe, dizem que no Windows é até pior, assim, é coisa de você Com certeza. todo. E aí eu falei, pô, mas não é possível, esse computador que não tá dando jeito e tal. Aí uma amiga minha que trabalha muito com Adobe até falou, cara, se fosse, você tá dando sorte de estar usando no Mac. Aí a Nina também comentou, mas assim, eu nem baixei o resto do pacote do Adobe, só deixei o Photoshop e, caraca, quando pega essas fatias muito grandes, tipo, mais pra parte mais, ali, né, mais sagital mesmo, mais médio sagital, que fica uma imagem com muitos pontos, nossa, o computador falta pouco levantar voo, isso quando ele não morre. É das duas uma. Mas aqui também, o algoritmo, quando surgem 2 integrais ali, né, no LBF, integral de integral, e aí o computador ele sofre um pouquinho. Mas assim, tem uma coisa que eu nem anotei aqui, mas Camila, as imagens que você me mandou, por algum motivo, estão com resolução muito baixa. Assim, quer dizer, não muito baixa, mas está muito mais baixa do que deveria estar. Na verdade, isso entra em outro problema, que é porque eu estou abrindo naquele aplicativo da Isabel. E, nossa, aquele negócio, quando eu abri a primeira vez, eu até achei bom. Agora, você viu quanto tempo eu demorei para conseguir te mandar a imagem? Pois é, isso é muito estranho, porque chegaram umas imagens aqui que estavam com a resolução do HU. Eu acho que a gente pode considerar comprar o Osiris. É uma coisa que eu achei que não ia precisar, mas eu acho que vai ser dor de cabeça. Então, assim, acho que a gente vai ficar adiando dor de cabeça, porque esses programas estão de um jeito, depois eles ficam de outro. Eu não sei o que acontece, eu não sei se atualiza. Esse programa, para abrir as imagens e dar o andamento nelas, é um inferno. Então, eu nem pude escolher uma imagem bacana para mandar por Heitor, porque juntou o programa ruim com o meu Adobe aberto, ficou humanamente impossível. Mas como que funciona? Eu tô um pouco perdida. Adquire a imagem, aí eles te dão uma imagem Daikon para Camila. E aí? Aí a gente abre no Osiris para poder fazer os traçados. Só que, eu assim, abro o Daikon direto. E o Daikon foi para você com baixa resolução? Por algum motivo, o Daikon que eu tenho está com a resolução igual do hospital. Eu não sei porquê. A imagem diz que tem lá 0,7 milímetros de resolução, mas não tem. Imagem ruim, não, né? Então, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se compactou o arquivo e aí, sei lá, em alguma parte da compactação perdeu. Não sei. Porque no Osiris que quando eu estava trabalhando, estava normal. Bom, também não sei. Eram as imagens que você via lá no laboratório. Sim, pois é. Aqui ficava bizarro mesmo. Era coisa assim, de dar zoom e ficar pixelado. Não é o teu programa? Cara, eu tentei em leitor de Daikon e deu a mesma merda. E eu não sei o que tá acontecendo. Mas assim, eu sei que a gente tem essa imagem boa.
Em algum lugar eu sei que a gente tem essa imagem boa. Então, por isso eu não me preocupei. Não, com certeza, tem várias sequências. O problema é que foi o que eu te falei outro dia. A surra que eu tomo para conseguir abrir uma. Porque esse programa parece que ele não entende o que a gente está querendo fazer. Ele não abre. E antes, a primeira vez, quando a Isabel mandou, estava abrindo. Mas pro Heitor você nem precisa abrir, né? Só precisaria achar o arquivo original e encaminhar. Não, são várias sequências e várias sequências, uma 3D, outra 2D. O espaçamento entre as fatias também é diferente. Tem muita sequência. Tem sequência que só tem ruído lá também, mas você nem mandou, você viu lá com lá, mas enfim. E uma outra dúvida que eu tava... Oi? Não, fica tranquilo, ainda tenho muita coisa pra fazer de algoritmo. Uma outra dúvida que eu fiquei é que eu sou meio ignorante nisso, só conheço o FreeSurfer como ferramenta e umas outras comerciais, assim, mas eu achei que já tivesse meio que bem estabelecida essa coisa de segmentação de imagem. Para humano, sim. Entendi. Humano funciona. Você faz uns mapas de probabilidade lá no FreeSurfer. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas você tem tipo um banco de dados e aí você vê, isso tudo aqui é cérebro humano. Cria um cérebro humano médio. Agora tente ajustar esse cérebro novo nesse cérebro humano médio e determine quais são as regiões. Então teria que você aproveitar ferramentas já do FreeSurfer. Se a gente tivesse um banco de dados, sim, mas acho que vai ser difícil a gente gerar um banco de dados comum para golfinhos. Né? Entendi. Eu não sei se precisa fazer por espécie, não sei. Eu realmente não sei. É algo interessante, mas eu não sei fazer. Você teria que ter bastante indivíduos da mesma espécie também, né? Como é que pois o nome chama? Oi? Como é o nome daquilo? Alguma coisa... esqueci o nome. É um template, né? Isso, template. Para humanos, você tinha um N enorme, né? E aí você consegue fazer isso. Eu lembro que uma vez eu assisti alguma coisa sobre isso. O problema de cetáceos é isso. Você tem que ter um N bem grande de uma espécie só, porque a variação intraespecífica é bem grande. Aí complica bem. Eu tô vendo isso porque, assim, agora que eu tô fazendo os desenhos e tal, eu tô aproveitando para estudar um pouco de anatomia. E aí, tipo assim, eu abro... Tem pouquíssimos artigos de ressonância magnética de cetáceos, mas os poucos que tem... Por exemplo, eu tô fazendo uma mink. Eu achei um de uma outra baleia. Cara, é parecido? É. Mas também é bastante diferente em alguns pontos. Então, assim, realmente tem que ser um N grande daquela espécie para você poder ter com confiabilidade, né? Fazer tipo isso que tem para humanos, para golfinhos. Acho que o problema é esse. Eu diria que sim, também. Bom, mas vamos lá. O que mais que dá para fazer? Bom, tenho... então. Aí, a gente tem a outra etapa que é reconstruir isso 3D, né? Eu não fiz isso de apresentação. Eventualmente a gente faz uma apresentação disso. E aí, a reconstrução 3D é que usa esse cara aqui, o verde com laranja e colorido. Ele usa uma sequência de fatias, que vão ser fatias similares a essa aqui, né? E ele vai conectando cada um dos pontos que faz essa curva de tal forma a construir a superfície 3D. Mas, eu estava vendo que talvez existe uma maneira mais simples de resolver isso. Porque se a gente usar essas imagens aqui, todas elas em sequência, vamos supor que a gente consiga fazer a segmentação inteira do cérebro, e usar esse mesmo algoritmo de Martin Squares, só que não seria com quadrados, seria com cubos. Então, a gente conseguiria criar esses quadrados marchantes, esses cubos marchantes para reconstruir direto a superfície 3D, sem ter que passar por essa etapa. E aí isso faria com que a gente tivesse que pegar a segmentação da Camila e transformar em imagem, ao invés de sair da imagem para a segmentação. Mas assim, de qualquer forma, daria para fazer. Eu ainda não fiz isso, mas eu acho que os resultados vão ser muito, muito bons. 512 cubos potenciais, você sabe disso, né? Sim, mas eu acho que isso vai ser interessante porque aqueles problemas que a gente estava tendo de, às vezes, e se esse ponto não se liga imediatamente de cima, tem que se ligar com outro, com os vizinhos, no algoritmo de Martin cubos marchantes,
Aham. a gente já vai ter essa informação direto lá. Então a gente não tem que se preocupar mais com regiões de ilhas e coisas do gênero. Ou pelo menos não em princípio, né? E aí, eu não sei, eu acho que isso pode ser algo interessante. Mas aí, nesse caso, a gente teria uma bifurcação nos algoritmos. Quer dizer, a primeira parte, Sim. que é a segmentação, vai ser a mesma. Uhum. Isso funciona voxel a voxel. Aí depois, a segunda parte, a gente vai ter ou os cubos marchantes ou os quadrados marchantes. Não, não. Ou os cubos marchantes ou aquele Stitcher. Não, eu sei, mas não. Primeiro a gente faz o Stitcher seria o seguinte: ou você faz o cubos marchante direto, ou você faz o quadrado marchante e depois faz o Stitcher. Isso, Tá. isso. Eu acho que é válido tentar. Você acha? Olha, eu acho O, que sim, mas o eu vou dizer cubo, que eu sou um pouco cético a respeito se É? isso vai funcionar ou não. Por Porque quê? muitos desses algoritmos estão implementados, por exemplo, no 3D Slicer e Hum, na ArcCube, certamente. E, assim, quando você tenta fazer o que você está fazendo no 3D Slicer, na imagem tridimensional diretamente, não dá certo. não? Você, tipo assim, você consegue fazer isso para a área externa, mas isso você já conseguia fazer com thresholding. Com a fronteira da branca e da cinzenta, você consegue fazer com uma série de artefatos. Você começa a ter umas imagens com os buracos muito estranhos. Hum, Lembra disso? Sabe, tipo assim, você tem substância branca e na hora que você tem uma parte, uma crista fina da substância branca, você começa a ter um monte de buracos lá dentro. E isso é difícil de mas tratar. isso saindo dessa imagem segmentada? Você começa com uma imagem, você manda fazer a segmentação, e aí depois você manda traçar, fazer o Martin Cubes para achar a superfície. Hum, Mas o que eu ia te dizer é que acho que vale a pena testar as duas abordagens, até para saber quais são as dificuldades mesmo. uhum, Mas uma das razões que eu resolvi fazer essa abordagem, fazer fatias, depois costurar fatias, é exatamente evitar isso. tá. Bom, beleza. Não, mas assim, eu não sei quão mais trabalho é implementar o cubos marchantes. Ah, não passa de um dia. É? Ué, então vamos ver Ah, o que, que dá. tá, mas antes você tem que segmentar todas as fatias, né? Não tem, você não tem. pode usar as fatias que já estão segmentadas para o Stitcher. E o Python acho que já tem o cubos marchantes implementado. No É bem Scikit eu acho possível. que tem. É bem possível. Já tem os quadrados marchantes, né? Porque não teria os cubos. Não é um algoritmo novo, então certamente vocês conhecem. Tá, eu Não, posso você pode fazer usar isso. pode usar os contornos do Stitcher. Se ficar Uhum. algo muito bizarro, vai dar para ver. A única coisa é que eu tenho que pegar o Stitcher e voltar ele para a imagem, né? Talvez seja mais fácil sair da imagem direto, segmentar todos. Não, mas você precisa só dos contornos dele, né? Não, eu Aqueles preciso JSONs com fazer os as imagens. contornos. Não, não, eu preciso da imagem, justamente. Porque o Martin Q, o quadrado marchante, ele usa os pixels vizinhos. Aqui eu não tenho informação de pixel. Eu tenho uma curva contínua, uma sequência de pontos. É diferente. Deixa eu te falar, a outra razão, agora que eu lembrando, a outra razão porque eu sou um pouco cético é o próprio FreeSurfer. Ah, Porque o é? FreeSurfer, ele implementa uma versão disso, ele faz a Hum, segmentação em 3D no cérebro humano, implementa, mas tudo isso usando um template. Então, assim, o que você está fazendo, tá falando que a gente pode fazer aí, tentar fazer, é uma versão do que o FreeSurfer faz sem template. E aí, assim, sei lá, quão plausível isso é. hum, tá. Entendeu? Quer dizer, por que isso não existiria no FreeSurfer? Quer dizer, eu acho que tem suficiente poder de fogo computacional, programacional aplicado no FreeSurfer, que se isso fosse uma tarefa factível, isso já teria sido feito. Entendi. Eu acho que o Beto está vendo Meta-ciência por aí, isso. mas eu acho que é bem plausível que já tivesse alguma coisa assim se isso fosse factível. Até porque resolveria vários problemas do Free Surfer, né? De criança lá dos acalosos. Pois é, você poderia tacar um gorila lá e já segmentar automaticamente. Era isso que eu Uhum. Não, estava mas se mas era o mais. FreeSurfer não tem o passo que o Heitor fez, né?
O Heitor não tem essa imagem que está aí na tela bonita da esquerda. O FreeSurf, Não? ele para fazer segmentação, ele faz uma coisa desse tipo. Não, acho que não é Ah, observação. mas ele não tem uma curva boa. Por isso que deve dar um monte de erro topológico. A do Heitor é bem contínua. Mas é porque ele fez uma curva em 2 dimensões, né? Acho que esse é o key aí. Porque o FreeSurf ele faz uma coisa parecida, mas ele faz diretamente em 3 dimensões, obtém uma superfície, superfícies são muito mais complicadas do que curvas. Olha, o que eu estou falando aqui é bem especulativo, pode ser que dê certo, mas assim, eu estou falando que... Não, mas assim, é que o Heitor tirou agora. Não A pode mesma chamar. o mesmo a sua superfície tá boa, assim. Você vê a área preta, tá toda coberta, assim. Não tem um buraco do lado do outro, bem pertinho, e a de cima. Não, eu sei, Eu mas acho que o estou falando problema... assim, mas isso aí são 2 áreas em um plano. Eu estou falando assim, uma superfície, uma variedade complicada, embebida em 3 dimensões, é algo muito mais complicado de traçar. Tipo, para começar a fazer um contorno, você sabe que você pode enumerar os pontos. Tem ponto 1, 2, 3, 4, e eles fazem uma sequência e formam um contorno. Na superfície você não tem isso. Né? Você tem seja os triângulos de superfície, seja os vértices na superfície, você não tem uma ordenação natural dos vértices. Né? Então, assim, deixa eu pôr de outra maneira. Costurar um contorno é trivial. É só colocar o ponto N na frente do ponto N-1 e atrás do ponto N+1. Agora, costurar uma série de pontos na superfície é altamente não trivial, como a gente já descobriu. Né? Tanto é que o stitcher que a gente está fazendo, ele usa o fato de que metade dos pontos estão em um plano, outra metade estão nos outros, e que seu costura tem que alternar entre eles. Mas um stitcher genérico é algo extremamente complicado. Você pode pensar também em termos de triangulação. Triangular um poliedro tem um algoritmo fechado, otimizado para isso, mas triangular uma superfície não existe um algoritmo otimizado. Né? Você tem algoritmos que melhoram certos aspectos ou outros, mas não tem uma triangulação natural. Entendeu? Você concorda? Discorda? Sim, sim. Não, eu entendi. Eu Porque tô vendo que eu tô usando uma os camiseta exemplos em de sua homenagem, Marte... Heitor. Oi? A minha Oi? camiseta é em sua homenagem. Eu Homenagem não à sua consigo te ver. segmentação. Peraí. É. É uma homenagem à sua segmentação. Exatamente. Mas é Eu não isso. entendi o que é a camiseta, mas tudo bem. A camiseta é um crânio de veado, eu acho, de alce, lá de Hokkaido. É tipo um alce Ah, tá. pré-histórico que existia por lá. Ah, eu tenho uma blusa dessa, mas é a foto do alce mesmo, não é? Essa é a minha segunda dessas blusas, porque a primeira delas, ela pegou fogo lá na Alemanha, quando eu tentei secar minhas roupas no forno. O plástico dela começou a soltar fumaça e eu tive que abrir as janelas para não acender o alarme de incêndio do meu prédio às 3 da manhã na Alemanha, porque aparentemente eu teria que pagar pelos bombeiros se isso tivesse acontecido. Então, essa aqui é a minha segunda camiseta que eu espero não tacar fogo. Mas, gente, peraí, eu só tô vendo a Fernanda agora. Tá todo mundo aí ainda? Não, não estou. Sim, tô aqui. Tá, não. Tá, agora a gente tá vendo os cubos realmente, os quadrados marchando. Eu achei esse nome muito bom.